Igreja Evangélica Testemunho Apostólico. A palavra de hoje será ministrada pelo pastor Flávio Leonel. Desejamos um bom culto e que Deus seja louvado. Para você que se achega também através das redes sociais, nós acabamos de abrir as nossas Bíblias em Juízes capítulo 6, no verso 14, com o tema da mensagem: vai nesta tua força. Glória a Deus. Senhor Jesus, eu te agradeço por tão rica oportunidade que o Senhor nos dá hoje, de estar diante de Ti, de poder entoar louvores para o Senhor, de poder contribuir com a Tua obra, meu Deus. Mas esse é o momento, meu Pai, crucial para a nossa vida, para a nossa vivência, meu Deus, nessa terra. É ouvir a Tua voz, é ouvir os conselhos que vêm da Tua parte, mediante a Tua palavra. Senhor, o Senhor me visitou com o Teu Espírito Santo, ministrando algo ao meu coração, e eu preciso dividir com a Tua igreja, Senhor, e eu não quero fazer de mim mesmo. Então, Espírito Santo, da mesma forma que o Senhor me visitou, me trouxe revelações mediante essa palavra, eu peço que o Senhor agora esteja ministrando ao coração da tua igreja, para que nós possamos entender e compreender, meu Deus eterno. Então que nada venha impedir este momento, mas que haja sim a primazia somente ao teu Espírito Santo, que ele tenha liberdade nesse momento sobre cada coração aqui presente, sobre cada família representada aqui presente, meu Deus. É tudo que nós pedimos e desde já te agradecemos. Você vai se assentar aplaudindo e glorificando a presença maravilhosa do Espírito Santo de Deus. Seja bem-vindo, Espírito Santo, a falar conosco. Aleluias, glória a Deus. Engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Essa palavra do qual nós lemos aqui, esse verso 14, foi direcionada a um homem chamado Gideão. Gideão, do qual o anjo chega para ele, o anjo do Senhor, denotado aqui, ele fala para ele: vai nesta tua força para livrar a Israel. Gideão não estava nas melhores condições da sua vida, como também, quem sabe, eu e você. Talvez você tenha chegado aqui hoje na última das suas forças, talvez buscando estratégia no Senhor, perguntando: Senhor, como é que eu vou passar por mais essa? Mas Deus, mediante esta palavra, assim como ele fez com Gideão naquele dia, ele está falando para mim e para você: vai nesta tua força. Naqueles anos, Israel estava passando por muito grande debilidade, porque os seus inimigos, a saber, os midianitas, estavam sob ataque, ou estavam atacando Israel. Muitas vezes o ataque deles não era físico, era mental, porque eles ficavam de fora do arraial dos israelitas, gritando palavras de ordem, do qual os israelitas se amedrontavam muitas vezes. E como nós vamos ver aqui no versículo 1, eles passaram a se esconder dos seus inimigos. Eles passaram a cavar covas para se esconder dos seus inimigos. Eles iam para os altos, nas montanhas, e eles cavavam covas para se esconder as poucas provisões que ainda tinham, porque esses midianitas, eles eram como gafanhotos, a Bíblia vai descrever. Eles subiam, eles eram um povo nômade, do qual, por onde eles passavam, eles devastavam tudo. As colheitas, as provisões, os animais, eles matavam todos, porque eles eram especialistas, sabe, em minar as forças dos seus inimigos. E Israel agora, ele está nessas condições. Eles estão escondidos, cavando covas para si, para tentar salvar o pouco que ele ainda restava de suprimentos, para se esconder dos midianitas. E Gideão é mais um deles. Percebam aqui no versículo 11, quando o anjo do Senhor aparece a ele, olha o que acontece. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, o abiesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Ou seja, Gideão era mais um que estava ali tentando salvar as suas provisões, escondido. Porque, se é claro, se os midianitas encontrassem e soubessem que ele ainda tinha alguma provisão, eles roubariam, eles levariam e tomariam tona, e quem sabe até levarão seus filhos também como escravos para o servir. Então Gideão, ele está ali debaixo de um carvalho,
escondidinho, quem sabe sobre vigilância, malhando um trigo no lagar, que não era um lugar apropriado, mas ele estava fazendo para salvar as poucas provisões. E o anjo do Senhor aparece a ele, e no versículo 12 o anjo vai dizer para ele: então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. O ser chamado de varão naqueles dias era alguém respeitado, era alguém digno de respeito, era alguém digno de autoridade, era alguém que ao passar pelas vilas era respeitado. O anjo está falando para Gideão que ele era um varão, mas não era qualquer varão. Ele diz: o Senhor é contigo, varão valoroso. O que quer dizer? Varão valente, varão intrépido, varão que não torna atrás, varão que não desiste dos seus propósitos. Então você é valoroso. Deus tem um olhar para mim e para você que talvez nós desconhecemos sobre nós mesmos. Porque quando o anjo do Senhor fala isso para Gideão, ele questiona. Olha só o que ele vai dizer no versículo 3, o que ele responde para o anjo. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E o que é feito de todas as suas maravilhas que por nossos pais nos contaram, dizendo que nos fez subir o Senhor do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos medianitas. Talvez um momento em que eu e você também ouvimos uma palavra, que de repente o Senhor direciona alguém para nos falar algo da parte dele, e nós questionamos da mesma forma: se o Senhor é comigo, por que eu estou passando por tudo isso? Por que a minha casa está dessa forma? Por que eu estou passando por tamanha escassez? E para Gideão naquele dia pareceu soar como, sabe, um deboche da parte do anjo, chamar ele de varão valoroso. E por vezes nós nos sentimos assim também. Como é que Deus pode dizer que eu sou corajoso, que eu sou valoroso? Olha a minha situação, olha o lugar onde eu estou. Porque foi isso que Gideão vai falar para o anjo, é isso que Gideão vai responder para o anjo. E o anjo então, quando percebe que Gideão está questionando dessa forma, pelo lugar em que ele estava, pelo momento em que ele estava, olha o que o anjo diz para ele. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás Israel da mão dos medianitas. Porventura não te enviei eu? Aí no versículo 15, olha Gideão mais uma vez questionando, porque o anjo está olhando para ele, está vendo diante dele um varão, alguém que é respeitado, está olhando para Gideão também como alguém valoroso, alguém que é valente. Só que Gideão não estava se enxergando assim. Olha como é que Gideão estava se enxergando no versículo 15. E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés, e eu o menor da casa de meu pai. Às vezes Deus tem um propósito na minha e na sua vida, e nós pensamos que nós vamos conquistar com a força do nosso braço. E aí é que está o nosso engano. Talvez nós caiamos, ou nós venhamos a cair neste momento do qual Gideão está descrevendo aqui. Deus direciona uma palavra, traz alguém para administrar algo sobre a nossa vida, e nós falamos: eu nunca vou alcançar porque eu sou o menor da casa do meu pai. Nós nos diminuímos frente às situações, e Deus está olhando para ele e dizendo: oh rapaz, você é um valente, e eu quero te usar para libertar o meu povo. De repente é o seu momento na sua casa, você não está entendendo nada do que está acontecendo, mas Deus está querendo te usar para libertar aquele povo lá. E Ele está dizendo: vai nesta tua força. E de repente você pode olhar para si mesmo, como Gideão olhou, e dizer: eu sou o menor, que força eu teria para libertar este povo? Versículo 16: e o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, e tu ferirás os medianitas como fossem um só homem. O Senhor, quando Ele diz assim para Gideão, quando Ele fala assim com Gideão, Ele entende a nossa necessidade enquanto homens na face da terra. E eu digo homens, eu estou falando agora do ser homem, masculino. Nós somos assim. Eu até brincava na noite de ontem com a Rosângela, porque o gato da minha sogra, ele está com uma ferida muito grande na cabeça, e o gato está
daquele jeito, com a cara bem inchada, e ele corre de tomar remédio. Ele está ruimzinho faz quase uma semana, né? Uma semana que ele está ali tomando remédio e não passa de jeito nenhum, e o gato chora, sabe? Tá ali debilitado. Mas uns meses antes, a gata da Rosângela teve o mesmo problema, e nós medicamos ela, e ela no mesmo momento saiu saltitando. Com 3 dias ela estava boa. O gato está ali sofrendo ainda faz uma semana. Aí eu até brinquei com a Rosângela, falei assim: nossa, mas olha, Deus, ele faz as coisas perfeitas, você vê? Eu costumo dizer que a mulher é o ser aperfeiçoado de Deus. Deus fez o homem e depois ele aperfeiçoou uma mulher. Porque você já percebeu que o homem não consegue fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo? Você já percebeu isso? A mulher é o ser aperfeiçoado, porque é aquilo que eu falo, a mulher pode estar com uma dor de cabeça, com uma febre de 40 graus, ela está com o menino no braço, está varrendo a casa e atendendo o celular. Ela consegue fazer tudo. Agora o homem, se tiver com uma dor de cabeça, ele morre o dia inteiro. É o dia inteiro ali, ele não faz mais nada, eu estou doente. E às vezes a mulher está mais doente que ele, ela vai cuidar do camarada ainda. É o ser aperfeiçoado de Deus. O homem não consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então pensa a cabeça de Gideão aqui, porque quando o anjo chega para ele e fala para ele: olha, você vai ter que lutar com um exército. Sabe qual é o tamanho desse exército? 135 mil homens. 135 mil homens. Gideão entrou em parafuso. Eu não dou conta de um. Eu vou ter que lutar com 135. Pensou você, homens, com 135 mil problemas na cabeça? Eu não consigo pensar em um. Isso está presente até na minha conversa com a Rosângela. A Rosângela começa a falar de uma coisa e eu estou aqui ouvindo o primeiro problema dela. Daqui a pouco ela está falando de outro. Ela chega no 5º ou 4º problema, eu já não sei mais o que ela está falando. E aí nós vamos, eu falei: vamos para onde? Eu estou tentando entender o primeiro problema, porque elas são assim, elas conseguem vivenciar várias fases da vida e conseguem dar conta de todas. Nós não. Nós somos paralisados nessa área, a gente só consegue dar conta de um. Peraí, deixa eu resolver primeiro esse. Depois você vem falar do gato, do cachorro, do menino. A mamãe está com isso, tá. Depois você fala da mamãe. Deixa eu resolver aqui primeiro o gás que eu não troquei ainda. É uma coisa simples, mas a gente não consegue. Então o anjo percebeu essa necessidade de Gideão, porque Gideão ele está se diminuindo frente a um exército de 135 mil. Só que o anjo de Deus, como ele fez com Gideão, ele também tem provisão para mim e para você. Ele disse para Gideão: olha, você vai ferir eles como fosse um só. Percebe? Nesta caminhada, Deus vai nos dar uma força tamanha que todos os problemas, que todas as dificuldades que nós temos passado, nós vamos resolver como se fosse a mais simples do mundo. E de repente você vai passar e falar: como é que eu passei? Foi a força do nosso Deus. Foi na força do braço do nosso Deus. Deus, ele conhece a minha e a sua necessidade. Ele reconheceu ali Gideão. E ele fala: você vai ferir esses homens como fosse um só. E ali, Gideão, quando ele percebe essa força que vem de Deus, ele se tornou intrépido. Eu não preciso aqui ser redundante e contar toda a história. Com 300 homens, com 300 valentes, ele venceu 135 mil homens. No primeiro embate que ele desce ao arraial, 20 mil homens caem, porque eles começam a se suicidar. Um começa a enfiar a espada no outro, 15 mil corre, Gideão corre atrás e mata e desbarata todos. Porque é assim que Deus faz. Se você veio buscar direção, se você veio buscar essa força, eis aqui o Senhor está dizendo: vai nesta tua força, varão valoroso. Ou seja, você é valente. E quando nós pensamos em valentia, nós pensamos que é ser o mais forte, é ser o mais intrépido, é ser aquele mais corajoso. Nada a ver. Não tem nada a ver com isso. O ser valente aqui diante de Deus, não é você ser o mais forte dentre os outros homens, ser o mais, o mais intrépido, ou aquele mais corajoso dentre os outros homens. Ser valente diante de Deus é realmente você cair várias vezes, mas você se levantar todas as vezes e continuar rumo ao propósito de Deus. Você vai se levantar, você não vai ficar prostrado. Quando você busca a face de Deus, não quer dizer que você não vai ter embate. Algum momento você vai passar por um momento difícil, mas é na dificuldade que é forjada a nossa força. Você pode se ver realmente como Gideão, pequeno, mas com a força de Deus, aleluias, você vai sobressair, você vai vencer, não importa o tamanho do problema.
135 mil homens ele conseguiu desbaratar, porque ele creu na palavra do anjo do Senhor. Eu vou fazer você desbaratar como fosse um só. Deus pensa na minha e na sua necessidade. E quando nós falamos de valente na Bíblia, nós temos que falar do homem mais valente que já houve na face da terra, Davi. Davi foi um dos mais valentes, aquele que mais venceu batalha por Israel. Vamos falar dele? Aleluias. Abra comigo em 2 Samuel, no capítulo 21. Capítulo 21, eu quero ler a partir do 15. Todos conhecem a história de Davi. Desde a sua infância, com cerca de 12, 13 anos de idade, ele já estava ali defendendo as ovelhas do seu pai. Ele chega a testemunhar para o rei Saul que numa dessas noites ele chegou a lutar com um urso e com um leão e os matou. Então ele, com 12, 13 anos de idade, ele já era acostumado aos embates, ele já era acostumado, sabe, a ser valente. Diz que o Espírito do Senhor se apoderava dele e ele conseguia, desbaratar. Certa feita, o pai dele manda ele ao arraial, onde os israelitas estavam, e lá estavam também os filisteus, como os midianitas, gritando palavras de ordem, a saber, ou aquele gigante. Ele está diante do povo gritando palavras de ordem durante 40 dias e 40 noites, ele menosprezando e diminuindo o povo de Deus. E quando Davi chega ao arraial, ele se incomoda com aquilo, porque quem é valente na presença de Deus não aceita as afrontas do inimigo. Ele chega diante e diz a seus irmãos: quem é esse incircunciso que está afrontando o povo de Deus? Eu vou pelejar com ele. Todos conhecem ele realmente. Ele pelejou contra Golias, ele matou Golias. E Davi desde então não parou mais de lutar. Ele estava lutando, e um dos maiores inimigos nesta fase era justamente os filisteus. Os filisteus eram especialistas na luta corpo a corpo, eram truculentos, eram soldados bem forjados e preparados e bem armados. Mas Davi, em cada encontro que tinha com eles, ele os desbaratava, porque o Espírito do Senhor estava com ele, ou seja, a força de Deus operava sobre Davi. Então realmente, se eu for buscar nas minhas forças, eu não vou conseguir. Eu realmente vou ficar aquém, do inimigo. Eu vou ficar como aqueles homens, escondendo, cavando covas para se esconder. Mas o Senhor te chama hoje não para se esconder, te levanta. Ele te chama hoje para você se levantar e lutar essa batalha, porque Ele vai te entregar nas tuas mãos. Pare de se esconder. Esses homens, ao comando de Davi, eles ganham várias batalhas. Davi consegue nesta época e nessa ocasião do qual nós vamos ler, 400 valentes, homens intrépidos, homens que não temiam a própria morte, que estavam dispostos a lutar por Davi e por Deus, por Israel. Então eles entregavam a este momento com corpo e alma. Eles uma para lutar. E Davi está sob o comando deles. Olha só o que acontece aqui, no versículo 15. Tiveram mais os filisteus uma peleja contra Israel, e desceu Davi e com ele os seus servos, e tanto pelejaram contra os filisteus que Davi se cansou. Como eu estou dizendo, Davi era um dos mais valentes, um dos homens que mais ganhou batalhas. Mas o perigo de um valente é ele se cansar, porque o inimigo, ele não desiste. Os filisteus, eles lutaram por várias vezes contra Israel. Eles eram desbaratados quase todas as vezes, e eles sempre retornavam para novamente investir contra Israel. E esta é mais uma investida. Davi está à frente de batalha, só que a Bíblia vai dizer que ele estava à frente de batalha, e tanto lutaram contra os filisteus que ele se cansou. Quando ele se cansa, alguém ali no meio toma de oportunidade. Olha o versículo 16. Isbi-Benote, que era dos filhos dos gigantes, e o peso de cuja a lança tinha 300 ciclos de cobre, e que cingia uma espada nova, este intentou ferir Davi,
Porém Abissai, filho de Zeruia, o socorreu e feriu o filisteu e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais sairás conosco a peleja para que não apagues a lâmpada de Israel. Esses homens, esses valentes que lutavam ao lado de Davi, lutavam inspirados na valentia de Davi. Eles tinham Davi como exímio exemplo de valentia. Então eles falavam: olha, nós não queremos que isso se acabe. Então você não vai vir mais a peleja conosco. A partir de hoje, ó rei, você vai ficar em casa e deixa que nós vamos pelejar. E eu não preciso ser redundante aqui, todos conhecem que depois que Davi parou de pelejar, veio de fato a ruína dele. Porque um valente, ele não pode parar de lutar, eles têm que estar em campo de batalha. Quando Davi disse: eu vou ficar em casa, todos conhecem, ele começou a observar Batseba se banhando lá, e aconteceu a desgraça na casa dele. A espada nunca mais saiu da casa dele. Quem é valente tem que estar lutando mesmo. De repente você não entende, eu saio de um problema, entro em outro, e as coisas parecem que nunca melhoram. É porque você precisa lutar. Você é um valente de Deus. O dia que você parar, as coisas vão definhar. Ou talvez você vai desviar o seu olhar para outro lugar que Deus não permite. Foi assim que aconteceu com este valente chamado Davi. Mas nesse dia, ele resolve acatar o que os seus homens estão dizendo. Realmente vocês têm razão. Eu não posso me arriscar mais. Eu não posso me arriscar tanto, então vou começar a ficar em casa. E então ele elege ali alguns capitães. Dentre 37 desses 400 que eram da guarda pessoal de Davi. Ou seja, era um esquadrão de elite de Davi. Tinha 3 que eram intrépidos. Eram aqueles que Davi escolheu para estar liderando os seus exércitos, enquanto ele não estava em campo de batalha. E a Bíblia vai agora falar deles. Olha só, versículo 23, capítulo 23. Capítulo 23, versículo 8. Davi, ele não está mais em campo de batalha. Esses homens inspirados nele diziam: a gente não pode correr esse risco que a luz de Israel se apague. Ou seja, este exemplo que você nos dá se apague. Então você vai ficar agora na sua redoma, lá no seu reino, e nós vamos vir para campo de batalha. E este aqui é o primeiro deles. Olha só o que diz o versículo 8. Estes são os nomes dos valentes de Davi. Teve Josebe-Basebete, filho de Taquemone, o principal dos capitães. Este era Adino, o esnita, que se opusera a 800 e os feriu de uma vez. Ou seja, esse homem era intrépido, esse homem era valente. Se inspirara em Davi, homem que recebia a sua força, todas as estratégias contra o inimigo vinda de Deus, porque diz que o Espírito se apoderava dele e ele conseguia criar estratégia contra os seus inimigos. Josebe também, ele consegue numa primeira investida matar 800 homens com uma lança. Pensa, não era a melhor das armas, porque uma lança é até um tanto quanto difícil de manusear. Você tem que ter uma certa precisão em manuseá-la. Pensa, você matar 800 homens com espadas, que é um armamento mais leve e mais preciso. Mas ele conseguiu na força do poder de Deus. Este nome dele quer dizer que ele era sábio. Josebe quer dizer sabedoria. Quer dizer que ele fazia as coisas, segundo a sabedoria que vinha de Deus. Em outro significado, você buscando no dicionário, você vai entender que esse nome dele quer dizer também: o Senhor aumentará. Deus, neste momento, ele está aumentando, sabe, o poder de ataque deste homem. Talvez ele tenha se levantado sem ter noção, eram 800 homens. E como é que eu posso dizer que ele é um valente, que ele era intrépido? Porque ele não se cansou. Quem é valente não se cansa. Tem muita gente cansada na batalha. Tem muita gente querendo parar na batalha. Eu vou desistir porque não adianta mais lutar. Não adianta mais eu fazer isso ou aquilo. Não desista. Talvez a arma que esteja na sua mão não seja a melhor, mas Deus vai usar ela. É como ele disse para Gideão: vai nesta tua força.
Não desista, não pare. Ele não estava com as melhores das armas, mas ele não desistiu. Ele buscou sabedoria de Deus e continuou. Esse era o primeiro valente. Ele era chefe dos outros dois que nós vamos ler agora. Agora Davi não está mais no campo de batalha. Quem estava era Josebe à frente dos seus exércitos. E os homens que nós vamos ler agora adiante, eles agora estavam se inspirando em Josebe. Sabe qual que é a vantagem de eu e você sermos valentes? É que nós vamos tornar-se exemplo para outros. De repente tem alguém na sua casa que está pensando em desistir, mas mediante a força de Deus que vai estar sobre você, essa pessoa também vai se levantar e vai lutar com você. Porque olha só, o que aconteceu aqui? No versículo 9: e depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aoi, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando provocaram os filisteus, que ali se ajuntaram à peleja, e quando Israel, os homens subiram. Ou seja, era uma peleja que estava tão ferrenha, que Israel, quando viram que estava já ganhando a batalha, ou já prestes a acabar a batalha, eles começaram a voltar para casa. Quantos não têm voltado para casa numa batalha, antes mesmo de acabar? A batalha já está ganha. Os capitães estão à frente, a gente pode voltar. Só que este homem, Eleazar, ele disse: longe de mim, eu vou continuar lutando. E olha de que forma. Versículo 10: este se levantou e feriu os filisteus até lhe cansar a mão, e ficar a mão pegada à espada. E naquele dia o Senhor operou grande livramento, e o povo voltou atrás dele somente para tomar o despojo. Sabe aquele povo que estava indo embora? Olha, a luta está ferrenha demais, é muita gente, está dando muito trabalho, eu vou voltar, eu vou desistir nessa batalha. Eleazar não, ele ficou. Ele lutou até a espada se pegar à mão. Ele lutou tanto que a espada ficou apegada à mão. E aqui vem algo que até eu comecei a pensar em algumas pessoas que eu conheço. Uma delas, o nosso pastor. Esses dias, né? Tem alguns dias, alguns meses, o pastor falou: vou tirar férias. E a gente fala para o pastor, e é recomendação nossa: pastor, vai, desliga o celular, esquece que a gente vai dar conta aqui. E quem disse que esse homem desapega? Ele está de lá, mas está com o celular. Como é que está? Ele não consegue soltar. E a gente não entende, a gente brinca com ele: pastor, vai descansar. Mas quem é valente, quem é intrépido, não quer largar a espada, como ele está dizendo aqui. A espada se apegou na mão dele. Você pode não entender por que ele não para de lutar, por que ele não desiste. É porque a espada já está apegada à mão, ele não vai parar. Por mais que tenha muita gente desistindo, voltando para trás, ele continua lutando. Aí sabe o que acontece quando a luta é vencida? Aqueles que foram embora começam a voltar para pegar os despojos. Pensa se a vida de pastor não é assim. O pastor, ele luta, ele briga e tal, e quando começa a cair as bênçãos, as pessoas voltam. Aí estamos aqui agora, bênção, tá abençoado aqui agora, mas no momento da luta foi embora. Eleazar não desistiu. Ele foi um valente que se apegou à espada e não desistiu da luta. E diz a palavra, como nós acabamos de ler, que Deus operou grande livramento. Eu não sei sobre o que você tem lutado, eu não sei em que âmbito você tem lutado, mas se você se apegar à palavra ou à espada, Deus vai operar grande livramento. Creia nesta palavra. Aleluias. O terceiro deles, aleluia, versículo 11: depois dele Samar, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugira de diante dos filisteus. Aleluias. Versículo 12: e este se pôs no meio daquele pedaço de terra e o defendeu e feriu os filisteus, e o Senhor operou grande livramento. Este homem, como a palavra está dizendo aqui,
ele era filho de Agé. O seu nome era Samar. E naquela época, nós já ouvimos até o pastor ministrar sobre isso. Todo nome revelado na Bíblia, ele traz algum sentido para nós também. Samar quer dizer espanto, assombro, terror. Este homem carregava na sua essência um espanto, um terror. Ele era assombrado, ele tinha medo. A Bíblia também está dizendo que ele era filho de Agé. O que significa esse nome? Agé, fugitivo. E era justamente o que ele era. Eles eram fugitivos. Eles estavam acostumados a não ir para o embate em coisa alguma. Eles estavam acostumados a se assombrar com as coisas e fugir. Quem sabe o meu e o seu momento. Assim como estavam também o povo de Israel frente aos midianitas, cavando covas para se esconder. Talvez esse seja o seu momento. Só que Deus, mediante a força do braço dele, ele vai te fazer resistir. Porque nesse dia, esse homem se tornou intrépido. Enquanto toda a casa de Israel estava fugindo diante dos filisteus, esse homem resolveu ficar e lutar. Eu vou lutar pelo que é meu. Eu não vou desistir. E ele conseguiu desbaratar aqueles homens, aquela guarnição que subira contra Israel. E a intenção desses filisteus, ou desses homens, era acabar com aquela plantação de lentilha, que era o único sustento que eles tinham. Agora pensa, quantos de nós não temos desistido também das nossas guerras, por medo, por estar assombrado. Só que Deus te convida, como Ele convidou o Gideão naquele dia, a ir nesta força que Ele tem nos dado. E nós vamos desbaratar esses homens. Esses homens fizeram tudo isso. Esses 3 homens fizeram isso inspirados em Davi, que era o valente da época. Só que Davi, quando ele para de lutar, ele também revela àqueles homens um outro valente, que é muito mais valente do que ele. Olha só, versículo 1 do capítulo 23. Foram as últimas palavras de Davi. Davi disse: eu não irei lutar mais. Só que Deus agora vai usar a minha boca para falar a vocês. E nós vamos tomar essas palavras para nós nessa manhã. Olha só. E estas são as últimas palavras de Davi. Diz Davi, filho de Jessé. E diz o homem que foi levantado em altura, o ungido de Deus de Jacó, e o suave em salmos de Israel. Ele está se apresentando aqui. Ele está dizendo: eu não era este valente, eu não era essa pessoa intrépida, eu estava de trás das malhadas, cuidando das ovelhas do meu pai, eu não era, mas quando Deus me encontrou, eu me tornei quem eu sou hoje. Em outras palavras, é isso que ele está dizendo. Olha o que ele diz no versículo 2: o Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra esteve em minha boca, e disse: o Deus de Israel, a rocha de Israel, a mim me falou: haverá um justo que domine sobre os homens, que domine no temor de Deus, e será como a luz da manhã, quando sai o sol da manhã, sem nuvens, quando pelo seu resplendor e pela chuva e a erva brota da terra. Ainda que a minha casa não seja tal para com Deus, contudo estabeleceu comigo um concerto eterno, que em tudo será ordenado e guardado, pois toda a minha salvação e todo o meu prazer estão nele, apesar de que ainda não o faz brotar. Porém os filhos de Belial serão todos como espinhos que se lançam fora, porque se lhes não pode pegar com a mão, mas qualquer que os tocar se armará de ferro e da haste de uma lança, e o fogo serão totalmente queimados no mesmo lugar. Davi é tomado pelo Espírito de Deus, que fala agora a boca dele, revelando a pessoa de Jesus Cristo, e é nele que nós temos que nos inspirar. A nossa força tem que vir dele. Ele está dizendo, ele vai ser como o sol da manhã. Talvez as noites tenham sido escuras, talvez noites em claro, sem dormir, pensando como é que eu vou resolver. Eis que nascerá o sol da manhã, Jesus. Este nome tem todo o poder nos céus e na terra. É nele que está a nossa força. Busque direção nele. Ao acordar, lembre do nome dele. Ele é poderoso.
Davi está colocando, é claro, e ele está falando aos filhos de Belial, ou seja, aqueles que estão intentando contra mim, contra você, e seja ele em modo físico, como pessoas, ou talvez nas potestades, eles vão ser como espinhos. A gente vai se machucar, em algum momento a gente vai se machucar sim, mas como eu falei, o valente não é aquele que tem a maior força, não é aquele que tem a maior coragem, é aquele que realmente se machuca, ele cai muitas vezes, mas ele se levanta de novo e continua rumo ao propósito de Deus. Essa força nós só podemos conseguir olhando para Jesus, que é autor e consumador da nossa fé. Esta palavra veio nesta manhã nos apontar Jesus. É nele que nós vamos conseguir forças para continuar. Eu não sei o quanto está difícil para você, eu sei o quanto tem sido para mim as batalhas que tenho enfrentado, mas eu sei que todos os dias eu tenho nova esperança. Todos os dias esse sol ilumina a minha vida ao ponto de eu continuar caminhando e não desistir. Porque, claro, se eu for dar vazão, existem vozes que todos os dias vão estar falando nos meus ouvidos que eu não sou capaz, vão estar dizendo, como ou tentando implantar no meu coração, como Gideão lá: eu sou o menor da minha casa, eu sou o menor da minha família, eu jamais teria condições de resolver essas questões. E se eu for dar vazão a isso, eu realmente vou parar e vou desistir. Eu vou deixar o valente sozinho, eu vou voltar, eu vou deixar de lutar. Mas a partir do momento que eu olho para Jesus, todas essas vozes caem por terra. Muitas vezes a maior guerra que nós temos que enfrentar não é nem contra o maior inimigo que temos que enfrentar, vamos dizer assim, somos nós mesmos. Porque o inimigo, o campo de batalha do qual o inimigo tem investido é o nosso coração, é a nossa mente. Ele sabe, se ele minar a voz de Deus em nós, ele vai nos parar. E isso nós aprendemos com Jesus. Jesus foi o nosso espelho, assim como Davi foi para aqueles homens, e pode ver, esses homens inspirados em Davi, eles conseguiram vencer essas batalhas. Pensa nós, tomando Jesus como exemplo, quantas batalhas nós vamos vencer? Nós vamos ver um Jesus que foi valente, quando ele foi levado no deserto, e foi tentado pelo inimigo. O que o inimigo estava tentando fazer? O que ele faz comigo e com você todos os dias. Tentam implantar coisas que nos fazem parar, que nos faz olhar para essa terra, que nos faz olhar para as coisas deste mundo. Mas Jesus venceu como? Com a espada, dizendo: está escrito. Está na hora de nós fazermos uso dessa arma do qual Ele nos deu, e assim seguir o conselho do anjo do Senhor a Gideão: vai nesta sua força. Você é capaz de viver assim? Você foi alertado nessa manhã a viver dessa forma? Então lute contra essas vozes, lute contra tudo que tem tentado minar a tua vivência com Jesus, tudo aquilo que tem tentado tirar a tua visão de Jesus. Lute contra essas vozes. Eu te convido nessa manhã a se colocar de pé, nós vamos orar nesse sentido.